Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e neste vídeo eu vou trazer finalmente a segunda parte do nosso mapeamento sobre os livros de Carl Gustav Jung, mais especificamente a chamada obra completa, entre aspas, de Carl Gustav Jung. Então, nós paramos no vídeo anterior do primeiro até o 10º volume. Agora vamos para o 11, né, o volume 11, que tem como temática a questão da psicologia e religião. É muito importante aqui a gente colocar, nesse vídeo eu vou trazer a partir desse volume 11 até o 18, né, é que alguns volumes eles vão estar divididos em partes, né? Então, o volume 11 ele vai estar dividido, deixa eu olhar aqui, olha todos os livros aqui. Vocês que estão assistindo o vídeo, tá podendo ver, né? Vocês estão podendo ver os livros, mas quem está escutando no podcast, vocês devem saber que alguns livros, né? Alguns volumes, eles vão estar divididos em partes. E esse aqui, né? Que é dentro dessa temática psicologia e religião, vai estar dividido até o 6º, né? Até sexta parte, que aí seria os escritos diversos. Então, vamos falar a respeito deste volume. Esse volume, como eu falei para vocês, que tem essa temática da psicologia e religião, Jung vai fazer aqui um paralelo entre a religião ocidental e a oriental. Ele deixa claro aqui de que essa religião ocidental, ela teria uma tendência mais voltada para uma extroversão e a religião ocidental voltada mais para uma introversão. Mas por que Jung vai mexer nesse tema? Por que ele vai falar da psicologia e da religião, né, fazendo essa relação? Justamente porque Jung, diante dos seus estudos, né, dos fenômenos psíquicos, né, dos fenômenos anímicos, ele percebe que há uma relação, sim. Por que o ser humano, desde uma época tão remota, tem interesse pela religião, sempre em acreditar em algo que está acima do homem? É importante entender essa relação porque Jung ele percebe que a base de muitas religiões repousa em conteúdos arquetípicos. Então, a partir do momento que Jung ele vai entender que a psique, né, essa psique inconsciente, ela é muito mais do que experiências pessoais, mas sim uma coletividade, algo universal, que é o inconsciente coletivo, ele vai entender que tudo aquilo que repousa, né, nesses conteúdos arquetípicos, que são conteúdos do inconsciente coletivo, ele vai investigar, ele vai estudar e ele vai escrever muito a respeito. Não só escrever, mas dar palestras, fazer conferências. E aqui, em muitos desses escritos, vão estar essas experiências, essas discussões a respeito do assunto. E é interessante aqui que ele vai trazer muito a temática dos símbolos, a questão do budismo, muito relevante quando ele vai trazer para a discussão o dogma da Trindade. Por que é tão intrínseco na alma humana esse dogma? Porque dogma é o quê? Algo que não se contesta, né? Então, essa dificuldade de entender de que esse dogma da Trindade dá esse passo para o 4º elemento, que seria aí a questão da Assunção de Maria. E a yoga, né, e o Ocidente. Eu vou trazer agora cada livro, né, falar um pouco sobre cada parte desse volume, para a gente entender. Então, o volume 11/1, Psicologia e Religião. Aqui Jung ele vai trazer temas muito importantes, né, para a nossa discussão. A princípio, ele, claro, vai falar a respeito da autonomia do inconsciente e
sim, a questão do dogma e símbolos naturais. Ele vai fazer também um percurso dentro da história, né? Ele vai fazer como se fosse realmente uma introdução desse tema, né? Por isso que está aqui, psicologia e religião. Ele vai fazer também um trajeto histórico, ele vai falar sobre os símbolos, né? Porque falar de religião e não falar de símbolos é, assim, deixar o vazio, né? Deixar algo muito vazio e na lacuna. Falar de religião é falar desses conteúdos arquetípicos, dos símbolos, porque os símbolos, eles justamente fazem essa ponte entre a consciência e o inconsciente. Por isso, mais uma vez, é imprescindível esse tema da religião quando falamos da psicologia complexa, da psicologia do inconsciente. Então, o volume 11/2 é a interpretação psicológica do dogma da Trindade. É justamente isso que eu comecei a falar nesse volume 11, né, /1, que ele vai dar sequência à questão do inconsciente, porém, eu vou dizer aqui para vocês, deixa eu colocar o óculos, senão eu não entendo. Aqui ele vai trazer, né, que são as pesquisas, né, em torno da religião, porém com esse olhar da psicologia profunda. Vocês não estão vendo, né, quem está ouvindo o podcast, mas eu fiz aqui as anotações, né, para não deixar escapar. Mais claro, dentro de uma fenomenologia, né? Porque a realidade da fé vai além da psicologia. Então, percebam a profundidade do tema. Então, vai falar também das bases das religiões, que eu falei para vocês, que são esses conteúdos arquetípicos da alma humana. O dogma da Trindade, né? Que é analisar esses símbolos, né? Esses símbolos deste dogma. E, claro, que aí é a Assunção de Maria, um elemento a mais, esse elemento que estava faltando, que antes era uma Trindade, né? É o Pai, Filho e Espírito Santo, e que passando aí esse acolhimento, né? Assunção, acolhimento desse quarto elemento que é Maria, né? E aqui está escrito em latino, né? Que é Assumptio Maria. Esse Assumptio Maria é justamente essa aprovação, esse acolhimento do quarto elemento que seria Maria, que é Maria. E aqui dentro, né, desse livro, aqui a gente vai fazer, Jung ele vai primeiro, né, nesse volume 11/2, fazer ainda esse caminho histórico, fazer paralelos de elementos pré-cristãos da ideia da Trindade. Então, essa concepção desse dogma da Trindade antes de Cristo, né, quer dizer, pré-cristão, aí falando dentro de um contexto histórico, na época da Babilônia, no Egito, na Grécia, vai falar desses três elementos ainda dentro do dogma da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, falando mais uma vez, de uma forma mais profunda, a questão dos símbolos, a análise psicológica da Trindade. Vejam que o interesse de Jung não é saber de uma forma metafísica a existência de Deus, a questão da fé, mas tendo esse olhar psicológico, a análise psicológica. Por que é tão importante para a psique humana esse tema da religião, né? Esse tema do transcendente? Então, ele vai fazer essa análise, né? Vai trazer a questão do Cristo como arquétipo, Espírito Santo e trazer também a problemática do quarto componente, né? A ideia de uma quaternidade, a psicologia da quaternidade. Então, dando esse passo a mais dentro dessa discussão e do abalo do dogma da Trindade. Vocês sabem, né, que tudo relacionado a dogma é mexer num tema, numa questão muito delicada, porque dogma, a tendência é não ser contestado, mas
sempre aqui, né, Jung ele vai trazer essa necessidade, ele trazer essa discussão e as considerações gerais, simbólicas. Então, é muito interessante esse aqui. Vamos para o volume 11/3, que é o símbolo da transformação na missa. Esse rito, por que é tão importante para a psique humana desde um tempo muito assim, que não podemos mensurar, a questão do rito, o ritual. E Jung trazendo mais especificamente aqui dentro desse universo cristão, né, do cristianismo, a missa. Por que é tão importante? Neste livro, nesse volume 11/3, ele vai estar dividido em 4 partes, vocês vão perceber aqui. Muito interessante. A primeira parte ele vai falar a respeito da missa, a sua estrutura e o seu significado, né? Vocês vão encontrar isso na introdução. A segunda parte, que ele vai falar das diversas, né, fases do ritual da missa, ou seja, esse ritual apresenta fases, né? A terceira parte, que é quando vai fazer um paralelo, né? O Jung vai fazer um paralelo desse simbolismo, né? Que apresentado ali nesse ritual, na missa, do sacrifício e da transformação cristã. Então, é um dado bem sutil, bem importante, esse detalhe da questão do sacrifício e da transformação dentro deste contexto de ritual na missa, né? Qual é a questão simbólica por trás? E a quarta parte, Jung ele vai trazer aí uma discussão, claro, dentro de um ponto de vista psicológico, essa questão do sacrifício e da transformação. O que isso tem de importante para a psique humana? E aqui, né, que ele vai sim fazer uma ligação desse ritual, dessa missa, com um processo de individuação. Então, dentro desse livro, dessa parte, vocês vão encontrar aqui detalhes muito ricos, né? A questão da oferta do pão, a preparação do cálice e etc, né? Agora, vamos para o volume 11/4, que é esse livro tão bonito, tão assim, gente, muito tempo que eu li, eu li assim de uma forma até muito rápida, mas como eu sempre repito aqui para vocês, reler, né? Mas como uma amiga minha muito querida, a Luana lá do Rio, que me diz, ela gostaria de ter 300 anos para poder ler esses livros todos. Então eu faço minhas as palavras da Lu, que é aqui, Resposta a Jó. Resposta a Jó vai trazer a questão dos opostos, falando especialmente dessa imagem de Deus. Esse Deus, ele é apenas bom ou apresenta o outro lado, né? O outro lado da moeda. Então, a questão dos opostos, a problemática dos opostos é o tema central desse livro. Então, como Jung vai colocar aqui, já que o cristianismo, né, toma para si esse contexto monoteísta, ou seja, acreditar em um Deus, né, o centro de tudo, então tem que se trazer também para discussão a problemática dos opostos. Então aqui Jung ele vai fazer um percurso muito bonito, porque ele vai falar dessa evolução desse problema através dos séculos até os tempos mais recentes. Então, Jung, sempre na sua psicologia, ele toma todo esse cuidado a respeito da história, porque se nós estamos falando de inconsciente coletivo, não podemos desprezar tudo aquilo que a história nos dá, né? As pérolas, as informações importantes para se compreender esses símbolos, o simbolismo, né? O significado e a psique humana. Bem, aqui ele vai trazer essa história, né? A história de Jó,
que espera a ajuda de Deus contra Deus. Então, para quem não sabe a respeito da história de Jó, né, que está na Bíblia, mas eu não vou relatar aqui para vocês, mas é justamente o confronto do homem com a figura divina, tá? Com Deus, diante de uma situação muito dolorosa, de muitas perdas, e aí esse homem confronta Deus, né? Que é justamente esse Deus que me traz essa dor, mas o porquê? Eu quero que também essa dor seja aliviada. Então, esse Deus, ele é bom ou ele é mau? Ou ele tem as duas faces? Então, fala aqui a questão dessa polaridade a partir da figura divina e como nós somos, né? A imagem, semelhança de Deus. Então entra aí um outro questionamento. E o ser humano, né? Essa questão da sombra, né? O lado sombrio, o outro lado da face. E aqui, claro, Jung vai lançar essa reflexão aqui de uma forma com questões históricas e também, claro, com material, né, um dos documentos mais preciosos da humanidade, que é a Bíblia. Independente se você acredita ou não, né, isso não tem nada a ver com a questão de você acreditar, mas a Bíblia é, sim, um dos registros, né, se não disser o registro mais, assim, rico quando vai se falar a respeito do homem, da humanidade, da psique humana. Assim eu percebo. 11/5, psicologia e religião oriental. É justamente aqui que Jung ele vai fazer esse paralelo entre essas duas religiões. Aqui vocês vão encontrar também material rico para o entendimento da psicologia e a religião. Ele vai trazer dados aqui. Jung eu fico assim, maravilhada, porque Jung ele vai, muita leitura, é um conhecimento assim, é um homem erudito, né, estudou ali a questão das religiões e mais especialmente o cristianismo, né? Então vamos aqui, deixa eu pegar para não perder nada. Aqui ele vai trazer a diferença existente entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental, como eu falei para vocês, né? A yoga e o ocidente, né? Como é essa arte, né? Tão milenar, mas dentro dessa roupagem do olhar do homem do ocidente. Ele vai trazer alguns prefácios, né? Vai falar também dessa psicologia da meditação oriental e outros textos. Aqui, antes que eu esqueça, ele vai trazer o prefácio do livro I Ching, não sei se é assim que pronuncia, desse livro que o Richard Wilhelm faz um estudo e Jung é convidado a fazer esse prefácio e que é muito bonito também. Então, tá aqui no volume 11/5. Agora nós vamos para o último, né, desse volume 11, que é o /6, que é Escritos Diversos. Ele também é muito interessante, uma leitura muito gostosa. Eu postei algo sobre ele lá no Instagram. Se vocês não me seguem lá no Instagram, por favor, vocês que estão ouvindo o podcast ou que estão assistindo o vídeo aqui no YouTube, porque eu faço postagens também relacionadas a livros, a leituras. E aqui vocês vão encontrar, deixa eu botar aqui, prefácios, cartas. É um material também muito rico, porque é justamente aqui vocês vão encontrar material, ou seja, são escritos diversos, mas que estão relacionados ao volume 11, né, que é Psicologia e Religião, e ao 10º, né, que vai falar dessa mudança em civilização, que é o presente e futuro, que é os outros livros do volume 10. Então aqui tem cartas, tem prefácios, tem comentários de congressos internacionais, tem uma série de material, mas que vai ali complementar, que vai enriquecer ainda mais o volume 11 e o 10º.
é muito interessante aqui. Eu recomendo vocês fazerem essa leitura, porque é muito agradável também ler os prefácios, cartas, respostas que Jung, né, dá a questionamentos dentro de congressos, e algumas cartas aí, né, que são até esclarecedoras, né? Ele vai dar uma resposta à acusação de ter ligado a figura dele, né, ao movimento, né? Vocês já sabem, aquele ali, que eu não quero falar o nome, aqui na Alemanha, que ele dá uma resposta. Por isso que eu fico assim, eu fico um pouco irritada quando eu vejo pessoas que se dizem junguianos colocando isso em dúvida, né? Que Jung foi assim, né, querendo dizer que ele estava do outro lado lá, e eu percebo imediatamente que a pessoa nem esse livro leu, porque aqui, ó, tem uma resposta, ele diz em detalhes o porquê que houve esse mal entendido. E também, né, ele não vai dizer que foi algo assim de má fé, diretamente de onde surgiu, mas ele vai dizer realmente que é a coisa mais absurda e idiota, né, que já falaram a respeito dele, que não tem nada a ver, que ele é totalmente avesso, mas que ele entende a questão psíquica, né, a questão mesmo patológica, psíquica desses movimentos, e principalmente do chefe, né, dos chefes. Então, a pessoa não leu esse livro e também não leu Presente e Futuro. Então, a pessoa se diz junguiana e chega em redes, né, sociais dizendo, ou diretamente ou até indiretamente, que Jung tinha simpatia, né, por esse movimento, né, que vocês sabem qual é. Então, bem, nós finalizamos agora o Psicologia e Religião, o volume 11, agora vamos para o 12. Agora vamos falar do volume 12, Psicologia e Alquimia. Apenas uma observação, aqui esse volume 12 e o volume 13, Estudos Alquímicos, e também o volume 14, eu dizendo aqui para vocês já claramente, não tenho nenhum constrangimento de dizer, esses volumes eu não os li profundamente, apenas, né, fiz aqui o namoro da obra. Como eu estou fazendo aqui esse mapeamento, é justamente com essa intenção de tanto registrar o cerne de cada volume, de cada livro, antes de partir para a leitura propriamente dita. Esse é o meu método, né? E o que eu estou trazendo para vocês aqui, o mapeamento, caso vocês achem que também pode ajudar a leitura ou futuras, né, leituras de vocês. E Psicologia e Alquimia, esses volumes que eu acabei de falar, eu não tenho conhecimento a fundo. O que eu tenho aqui é a questão mais ali mais superficial, vamos dizer assim, não tenho conhecimento profundo, mesmo porque eu comecei em 2013, não tenho condições de ter lido todos esses livros, e também de Maria Luísa von Franz, que eu também me dedico à leitura desses livros. Eu sou uma pessoa de que eu tenho uma tendência a estudar muito só. Claro, eu vejo outros vídeos, palestras e coisas assim, mas eu amo os livros e eu me dedico à leitura e aos estudos. Claro, eu tenho a minha experiência clínica e a prática clínica, mas a partir de 2013 eu me debrucei nas leituras, né, dos livros de Jung, então não tem como, e que na minha opinião eu acho muito complexo chegar aqui. Então eu estou começando a ler os livros de Maria von Franz a respeito da alquimia, e depois eu vou partir para os livros de Jung, mas é todo um programa, não tem como eu ler isso aqui agora se eu estou em outra fase. Mas passando ali, né, como eu falei para vocês, de uma forma para eu saber o que se trata o livro, para mim é muito importante antes de ler, e que eu vou trazer para vocês de que a alquimia,
tá? Eu coloquei aqui mais uma vez, vocês não estão vendo, né, quem tá no podcast, mas quem tá aqui assistindo o vídeo, as minhas anotações. Então, eu já sei mais ou menos do que se trata aqui o livro, mas também não é 100%, né? Então, vamos lá. Então, a alquimia é uma química da antiguidade ou da Idade Média. Então, é algo muito, muito aí atrás lá na história, tá? E que esses alquimistas, eles tinham como como objetivo, vamos dizer assim, transformar alguns metais específicos em ouro, ou seja, partir de uma fase, quer dizer, de uma realidade para uma outra realidade. Porém, como a coisa é tão pura nessa época, não se tinha a questão da ciência, da química, né? A química como ciência é algo muito prematuro. Então, esses alquimistas, eles projetaram a sua psique, mas especialmente, claro, né? O inconsciente nessas experiências. E eles registraram, né? Não só com escritos, como também com imagens. Então, Jung, como um bom farejador de tudo aquilo que expressa, que é uma expressão do inconsciente, Jung começou ali, ele percebeu a riqueza, tá? Aqui eu não vou trazer da forma histórica como tudo isso aconteceu, mas brilhantemente e, claro, com algumas questões aí, com alguns acontecimentos dentro da sincronicidade, ele chega a esse entendimento, a esse material, tá? E eu dizendo para vocês, eu estive na casa de Jung e na biblioteca dele, e um dos livros, ou seja, os livros que eram mais protegidos e os mais queridinhos do Jung, e que nós, os visitantes, não podiam nem chegar perto, eram os livros de alquimia. Livros que vocês poderiam ver que eram originais da Idade Média, tá? São livros imensos, amarelados, com aquelas capas lindíssimas, né? Mas voltando. Então, Jung, ele chega a esse entendimento e ele se debruça no estudo da alquimia porque ele percebe uma semelhança, tá? Daquilo que os alquimistas estavam desenvolvendo e que chegaram ali, trazendo em todo aquele material, uma semelhança muito grande com a sua psicologia complexa, com a psicologia, né, analítica. Então, ele, né, se debruçou nesses estudos e ele percebeu que esses fenômenos observáveis do inconsciente, como sonho, visões, tem um paralelo com a simbologia encontrada na alquimia. Então, Jung começa a ver aí esse paralelo da sua psicologia com a alquimia. E algo ainda mais assim para ele rico e importante é estudar e entender, né, esse processo dos alquimistas, né, essa projeção do inconsciente, e que provavelmente, eu não quero dizer aqui com todas as palavras, se tratando ainda do inconsciente coletivo. Veja a riqueza do material. É que Jung, ele começa a ver, ele já conclui de que a base histórica da psicologia analítica é a alquimia, né? Então, trazendo esse embasamento histórico. Então, veja, para o Jung é muito importante para ele esse embasamento, algo muito mais científico e histórico. Não é algo que saiu da cabeça dele, que ele inventou, tá? Que ele inventou. Ele parte aí da psique humana. E daí vai para o seu pensamento, que eu acho melhor chamar de pensamento, mas entre aspas, a sua teoria, a sua psicologia, com embasamento histórico. Então, a alquimia, a importância do estudo da alquimia para a psicologia analítica, porque ele também vai entender de que
essa busca, né, desse aperfeiçoamento, essa busca, né, de algo tão concreto e tão valioso em termos também de... Porque o ouro, né, é algo que durável, né, que é fazendo esse paralelo com o processo de individuação. Então percebam a beleza do estudo. Eu tenho assim, como essa minha amiga falou, eu queria ter 300 anos ou mais para poder ler profundamente a mais a respeito da alquimia. Mas uma mulher, né, no tempo que eu vivo e que tem outros papéis, fica muito difícil, né, principalmente o papel materno. E esses alquimistas tinham esse objetivo de criar a pedra filosofal que poderia transformar metais em ouro, tá? E de criar, olha que interessante, de criar o elixir da vida ou da imortalidade. Então, perceba, isso aqui não está no livro que eu pesquisei para trazer para vocês. Então, psicologia e alquimia. Então, esses estudos alquímicos, partindo para o volume 13, gente, é muita coisa, mas é muito bom. É muito bom mesmo, gente. Então, vamos partir para o comentário deste volume. Mas antes de partir para o volume 13, eu esqueci de mostrar bem rapidamente o que tem dentro do volume 12. Aqui vocês vão encontrar especialmente a questão da problemática da psicologia religiosa, da alquimia. Então, tudo dentro desse contexto psicológico, os símbolos oníricos do processo de individuação, tá? Então, Jung ele vai fazer esse paralelo, trazer, né, para a discussão, colocar a luz nesse tema, as ideias de salvação na alquimia. Então, aqui, gente, vocês vão ver, é psicologia analítica pura. E outros temas, né, que ele vai colocar aqui, que é interessante a gente falar. A questão do simbolismo alquímico no contexto da história das religiões e assim, né, por diante. Agora sim, vamos para o volume 13. Então, no volume 13... que pelo título você já percebe, né, que é os estudos alquímicos, que é ainda uma continuação da apresentação desse paralelo da psicologia analítica e alquimia. Então, aqui nesse livro, né, nesse volume, Jung vai trazer textos importantíssimos a respeito da alquimia chinesa, textos relacionados ao médico, né, Paracelso, a árvore filosófica, o que é isso, né? Ele vai falar também, porque vai falar de uma questão de uma imagem pessoal e arquetípica. E o que vocês vão encontrar também aqui é mais paralelo, claro, que ele vai fundamentar essa concordância da psicologia analítica com essa filosofia dos alquimistas, desse mundo da alquimia, os símbolos do mundo das imagens do inconsciente. Percebam, é a concordância desses símbolos do mundo das imagens do inconsciente e os símbolos da alquimia, muito importante. O que tem a ver a alquimia e o processo de individuação, que eu devo ter falado já um pouco num volume anterior, porque Jung ele vai afirmar, né, que tem essa semelhança, que o caminho que os alquimistas já percorreram, Jung já percorreu. Então ele vê assim muito claramente essa semelhança, né? Porque nós sabemos, Jung ele teve um confronto muito intenso com o seu inconsciente, usando aí esse entendimento através dos conteúdos oníricos e também através da imaginação ativa, né? Que não só registrava ali, né, por escrito, mas trazendo imagens do inconsciente, que vocês podem encontrar muito bem no livro vermelho. Mas sempre lembrando que é algo muito particular da época, né, em que esses alquimistas viviam e ao seu modo, como é que eles estavam projetando esses conteúdos do inconsciente. Não temos como saber exatamente a fundo o que mais que esse inconsciente brota
diante dessas experiências alquímicas, né? E aqui tem essa tentativa de levar o ser humano à personificação. Então, é quando Jung ele vai dizer essa semelhança com o processo de individuação. Esses alquimistas, né? Eles tentavam justamente sair de um estágio para outro. Essa busca pela transformação, e que, claro, havia ali a projeção do inconsciente daqueles seres humanos, daqueles alquimistas. Mais uma vez, eu vou repetir aqui o que eu já falei a respeito do volume 12, que é fundamental para o Jung estudo da alquimia, porque corresponde a uma base histórica para a psicologia analítica. Então, é pegar algo, né, do século, entre o final do século XIX e século XX, aí a psicologia de Jung, com a época da Idade Média, falando da antiguidade. Então, é muito interessante trazer aqui para vocês a importância desse estudo. Ele também vai trazer nessa obra o seu comentário a respeito da obra O Segredo da Flor de Ouro, né, de Richard Wilhelm. Prefácio, ele vai trazer outros textos, o que significa o movimento circular e o centro, o que significa tal. Como eu falei inicialmente, falando do médico, né, Paracelso, que Jung ele diz aqui que é um médico e um alquimista, né, um dos médicos mais importantes da época. E, claro, ele vai trazer a respeito que eu falei, né, dessa árvore filosófica. E esses são um dos principais elementos dessa obra, volume 13, tá? Estudos alquímicos. Vocês que estão ouvindo no podcast, vocês não estão vendo, mas eu acredito que eu vou colocar na capinha desse vídeo e também postar lá no Instagram esses volumes que eu tô trazendo para vocês, até o volume 18. Agora vamos para o 14, que também é bem complexo, bem profundo, que, ao meu ver, tem também uma ligação com esses volumes, o 12 e o 13, que é justamente aqui, que está dividido em 3 partes. Agora vamos para o volume 14. Agora vamos, né, o volume 14, que está dividido em 3 partes. Vocês vão perceber, né? Tem o volume 14/1, /2 e o /3. Todos esses 3 estão dentro do contexto da questão do mistério da união. Mais um aspecto muito importante nessa comparação que Jung vai fazer com a alquimia. Percebam que ainda está, de uma certa forma, claro, né, dentro do contexto do estudo da alquimia. Mas aí o Jung ele vai trazer mais elementos para fazer esse paralelo com a psicologia analítica. Então, eu vou falar de modo geral e depois o que vocês vão encontrar de mais importante dentro de cada uma dessas partes. Então, o volume 16/1, que eu vou tentar falar, né? Porque é latim, gente. Eu tenho uma dificuldade, já me basta ter que falar esse alemão todo dia. Então, Mysterium Conjunctionis, que eu vou começar a falar mesmo no traduzido, que é o mistério da união. O mistério da união. Não, mas antes de falar de cada um deles, eu vou falar de uma forma geral. Então, como eu coloquei aqui, né, alguns dizeres, alguns pontos importantes para não esquecer, Jung ele vai dizer, né, com esses 3 volumes, a mensagem mesmo primordial é que os alquimistas, já naquele tempo, eles apontavam, até mesmo sem saber, o problema, né, a problemática do homem moderno, tá? Mesmo sem saber, que é justamente naquilo que eles chamavam de, entre aspas, né, a arte e o processo, quer dizer, o processo alquímico, né, que tem ali como pano de fundo unir e separar.
e que Jung vai, mais uma vez, ele conceber esse paralelo com a sua psicologia, que é justamente essa problemática alquímica, né? Como eu falei anteriormente, eles não sabiam que eles estavam lidando com um evento psíquico, que é justamente a unificação e a separação dos opostos. Então, Jung, ele vai trazendo, né, mais essa comparação com a psicologia do inconsciente, né, a psicologia complexa, com este mundo alquímico dos símbolos, visto que esses símbolos, eles têm ligação com o processo do inconsciente humano, né? Há justamente essa manifestação do inconsciente da psique humana, né? Outro aspecto importante desse volume é que esses processos manifestados, justamente esses conteúdos do inconsciente, sendo ali observados nos conteúdos oníricos, fantasias espontâneas, alucinações, como também em obras de arte e nas religiões. Então percebam a ligação, a relação, porque, gente, nós estamos falando aí da psique da humanidade, então não vai importar diretamente a época. Claro que a época, como Jung vai dizer, a época é apenas uma camada superficial de poeira sobre aquilo que é muito mais profundo, que é o inconsciente coletivo, que independente da época, é a estrutura da psique humana. E é interessante que ele vai pontuar que essas associações simbólicas da alquimia, mesmo que elas pareçam sem sentido, sem pé nem cabeça, grotescas, mas têm uma afinidade com as fantasias que são as bases para as alucinações e para o processo de cura nas neuroses. O que ele quer dizer com isso? Tem uma ligação muito importante com esses conteúdos, tá, do inconsciente, que podemos aí observar nesses materiais, né, de conteúdos como das alucinações e justamente nesse processo de cura nas neuroses. Ele vai percebendo uma relação, né, uma semelhança com essas associações simbólicas da alquimia. Então, tá muito mais que comprovado, né, que ele já está colocando ali tudo na mesa, de que a alquimia é imprescindível para o conhecimento dessa psique universal, né, desse conhecimento da psique humana. E ele vai mencionar algo muito interessante, que é justamente ali o link entre a sua psicologia e essa filosofia da alquimia. Abre aspas. Esforços do homem em alcançar a uma plenitude humana. Fecha aspas. E agora vamos falar especificamente de cada parte. Então, o volume 14/1, né, que é o mistério da união. Aqui nesse livro vocês vão encontrar algo bem interessante, porque ele vai falar justamente dessa personificações do oposto, né? As personificações dos opostos. Ele vai falar desses componentes da união, os opostos, a questão do grupo de 4. Ele vai falar dos paradoxos, né? As personificações dos opostos, como eu falei, o Sol, a Lua, né? A importância da Lua. E aí ele vai fazer esse trajeto, né? Ele vai falar aqui de outros pontos muito importantes, que a base e o coração deste volume, né? Mais especialmente desta parte, os componentes da união, paradoxa, as personificações dos opostos. Então, pensar em psicologia analítica é falar a respeito das polaridades, porque é a constituição, né? Essa estrutura psíquica, ela
tem como base essas polaridades. É importante trazer aqui para o nosso estudo. Agora vamos para o 14/2. Ele vai falar dessa questão da união dos opostos, tendo como pano de fundo a busca pela totalidade e as etapas dessa união, né? Ele vai aqui relatar. E aqui vocês vão encontrar textos. Ele coloca, né? O rei e a rainha, o Rex e Regina, que seria justamente Rex, que é o rei, e a Regina, que é a rainha. Ou seja, esses dois opostos, esses dois universos opostos que se complementam, né? E que falam aí dessa união, a união desses dois opostos em rumo à transformação. O rei, ele vai falar da simbologia do rei, né? Da rainha também. Ele faz um paralelo do rei como a figura do sol masculina e a rainha com a lua, né? Com esse feminino. E aí ele vai fazer essa pontuação aqui falando da união, tendo como um pano de fundo a totalidade e rumo à plenitude. Ele também vai colocar aqui Adão e Eva, né? E aí ele vai contextualizar, ele vai falar a respeito a natureza contraditória de Adão, o velho Adão, Adão como totalidade, que é Adão, né? Adão como totalidade, a transformação, ou seja, a união, né? Separa, une, tá? E a transformação. E claro, a união dentro dessa concepção alquímica da união dos opostos, porque justamente esse processo alquímico, os alquimistas lá debruçados nesse processo, com o intuito de transformar metal em ouro, então é todo um processo de unir e separar, mas com o intuito de transformar, tá? A partir dessa separação e dessa união, para transformar algo pleno, algo grandioso. Então, que tem tudo a ver com a psicologia analítica, né? E outros pontos importantes. Vamos lá para o 14/3. Aqui nesse livro, eu acho muito interessante, ainda dentro desse mistério da união, tá? É que Maria Louise von Franz, a grande colaboradora, que eu sou fã, tá, dela, eu não escondo. A grande colaboradora de Jung, que eu acredito que sem ela, esses estudos alquímicos seriam quase que impossíveis, porque a contribuição desta mulher para esse estudo da alquimia junto com Jung é assim, grandioso, e ela infelizmente é pouco comentada, mas através aqui do meu canal isso vai começar a mudar. Eu vou trazer mais coisas a respeito da Maria Louise von Franz. Mas voltando, von Franz foi ela que editou e comentou, né? O material que está aqui nesse volume 14/3 foi Maria Louise von Franz, porque ela vai editar e comentar um texto alquímico raríssimo da Idade Média. Mais uma vez, eu estou lendo porque eu coloquei em pontos para não esquecer, gente. É muita coisa, são muitos livros. Que revela uma visão do inconsciente. Então, o estudo deste texto, que é um texto que dizem, né, que falam que esse texto é de Tomás de Aquino, tá? E que ele tem uma experiência profunda com o inconsciente. Mesmo aqui ali mostrando uma situação de delírio, mas que é justamente nisso aí, porque o inconsciente tem uma outra linguagem, né? É uma linguagem simbólica que é muito difícil, né? Que a consciência imediatamente ou quase não compreenda, né? E é muito importante porque vai falar também desse contexto do cristianismo com a alquimia, tá? Então, esses dois universos se encontram, se entrelaçam reciprocamente.
E que texto seria esse? É o Aurora Consciens. Eu não sei falar, gente. Tá em latim. Que significa aurora que surge, tá? Então, é um texto que é atribuído a Tomás de Aquino, mas não há provas concretas que foi ele que escreveu. E que esse texto vai falar justamente dessa união da concepção cristã e da alquimia. Por isso que esse texto é extremamente importante para o estudo da psicologia do inconsciente. Porque Jung ele vai perceber ali que os elementos que se apresentam nesse texto vai falar desse inconsciente que brota, tá? E como o Jung está ali procurando, né, tudo aquilo que fareja, que tem um cheirinho ali da questão da psique humana em termos universal, né, ele pega aquilo como para documentar, porque começam a falar que é balela, que não entende, que conversa é essa, tudo aquilo que Jung está trazendo, e ele está trazendo embasamento histórico, né, documentos, além da sua pesquisa, né? Jung, antes de mais nada, antes de ser um psicoterapeuta, né, brilhante, ele foi um cientista, um pesquisador da psique humana. Então, para que eu não esqueça, aqui nesse livro, né, que, como eu falei anteriormente, editado e comentado por Maria Luísa von Franz, desse texto, né, atribuído a Tomás de Aquino. E dentro a gente vai encontrar muitas coisas a respeito desse texto, né, que vocês vão ver logo na segunda parte, que é a aurora que surge. Mas a introdução, ela vai falar do contexto do texto, né, que vocês vão perceber aqui como classificação do texto. E aí tem todo o estudo. Vocês vão encontrar nesse volume 14/3. Bem, eu finalizei agora o volume 14, nós vamos para o próximo, que é o volume 15. Agora eu vou falar sobre o volume 15, o espírito na arte e na ciência. Aqui nesse volume, né, Jung ele vai trazer a questão do espírito da época, porém ele pontua que esse espírito da época é apenas uma camada, né, sobre uma mais profunda. Aqui nesse volume ele vai trazer textos relacionados ao médico e alquimista Paracelso, como também, mas que são dois textos, são dois estudos a respeito do médico Paracelso e dois estudos sobre Freud, né, Sigmund Freud. Ele vai trazer aqui também a questão dos fenômenos da história universal da cultura. Ele vai trazer um texto em homenagem, né, em memória ao Richard Wilhelm, que Jung deve muito a ele, né, a respeito desse estudo da religião oriental, da cultura oriental. Aqui também traz o elemento da relação da psicologia analítica com a obra da arte poética. Então, Jung ele vai fazer esse paralelo, né, da sua psicologia com essa arte poética. Também psicologia e poesia. E ele vai trazer também algo relacionado, né, um estudo aqui que ele vai trazer a respeito desse texto de Ulisses, o texto de James Joyce. É também bem interessante. E outro a respeito de Picasso. Jung ele vai trazer com esses dois, né, com esses dois estudos aqui, ele vai mostrar, né, a seriedade da sua epistemologia com esses dois estudos, né, tanto do texto de James Joyce como também a respeito de Picasso. Aqui nesse livro ele vai fazer esse percurso de também entender a questão da ciência e da arte e o que é que tem a ver com a psicologia analítica. Sim, tudo que brota do ser humano tem a ver com a psicologia analítica, porque Jung, como eu falei anteriormente, ele segue os rastros, né, de tudo aquilo que fala a respeito da psique humana e mais especialmente a respeito da psique universal, impessoal, um inconsciente coletivo. Então, é outra obra muito importante. Agora nós vamos para
o volume 16, que está dividido em primeira parte e em segunda parte. Volume 16/1 é o livro A Prática da Psicoterapia, um dos meus favoritos. E aqui sim eu vou divulgar o meu curso online, que são aulas gravadas que eu deixei, né, disponibilizadas na plataforma Udemy, com um valor bem acessível, tá? São quase 60 aulas gravadas a respeito dos todos os capítulos que estão aqui, os principais pontos, certo? Que eu trouxe para vocês, porque as pessoas me pedem para ensinar, para dar curso, para fazer isso e aquilo outro, mas como eu estou fora do Brasil, a questão do fuso horário é um pouco complicado para fazer isso, então eu disponibilizei em aulas gravadas. E eu vou começar realmente a trazer mais sobre esses cursos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse, é vitalício, ou seja, todas as atualizações você não paga mais por isso, né? Bem, esse livro eu tenho resenha já aqui no canal, tá? Mas eu vou falar que a temática desse volume é a respeito da prática da psicoterapia, ou seja, sobre psicoterapia. Esse volume aqui, né, o 16/1, vai falar a respeito qual é o papel da psicologia, qual é o papel do psicoterapeuta. Primeiro ele também vai passar ali, vai fazer um trajeto a respeito do pensamento freudiano, o pensamento de Adler, as principais concepções a respeito da psique na época, a respeito da psicoterapia naquele contexto histórico. Ele vai também aqui falar a respeito da visão de mundo, por que é tão importante a filosofia de mundo para o processo psicoterapêutico. Pontos importantes e delicados que todo psicoterapeuta deve, né, tá ali atento a esses pontos, as áreas de conhecimento importantes, né, para esse estudo da psique, mas também para o tratamento, né, da psique humana, da neurose, que é a mitologia, a questão das religiões comparadas, a psicologia do primitivo, né, entre aspas, primitivo, filosofia, alquimia. Ele vai colocar tudo isso aqui nesse livro, que são pontos imprescindíveis. Deixa eu ver aqui para não esquecer. Ele vai dizer o que é psicoterapia, os objetivos da psicoterapia, tá? Porque está se falando de psicologia do inconsciente, então não é objetivos fixos, né? Tem que levar em consideração a estrutura da psique, o inconsciente. Psicoterapia e visão de mundo. Ele vai falar também das fases da psicoterapia, né, que é confissão, esclarecimento, educação e transformação. Ele vai fazer um paralelo entre a medicina tradicional e a psicoterapia e a atualidade e as questões básicas da psicoterapia. Bem, neste volume aqui, 16/2, também dentro da temática da psicoterapia, porém, claro, vai pontuar também algumas questões importantes que já estão aqui, mas especialmente a questão da análise dos sonhos e a problemática da transferência dentro deste contexto psicoterapêutico. Por que é tão importante se estudar a respeito da transferência? Esse fenômeno psíquico tão importante, porque vai falar daquilo que brota do inconsciente dentro de uma relação, e mais especialmente, né, entre o terapeuta e o seu paciente. A análise dos sonhos, por que é tão importante, e também ele vai fazer toda a contextualização. Ele vai falar sobre a importância da abreação. O que é isso, tá? Essa abreação, grosso modo, é o desabafo. Qual é a importância terapêutica desse desabafo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Ver se eu não estou esquecendo nada. Para vocês também que estão ouvindo ao podcast. Bem, como eu falei, né, o valor terapêutico da abreação, a aplicação prática da análise dos sonhos, então ele falando também de uma forma prática,
a psicologia da transferência. Ele também vai trazer aqui, já na terceira parte do livro, comentários baseados em série de figuras alquímicas, né? Que é justamente essa compreensão histórica do fenômeno. Quando ele vai falar sobre a psicologia da transferência, tá? Para eu não esquecer. Então, já na terceira parte, quando ele vai falar sobre psicologia da transferência, ele vai trazer essa série de figuras alquímicas. E por quê? Justamente para dar esse embasamento histórico, né? Da compreensão desse fenômeno psíquico que é a transferência. Não é simplesmente dizer, importante. Por quê? Por que você achou? O que é isso? Brotou de ontem. Então, não é. Jung, ele está sempre fundamentando. E para fundamentar, ele tem que percorrer várias outras áreas do conhecimento, né? Como a história, filosofia, mitologia, alquimia e a psicologia do homem primitivo e assim por diante, né? Também a religião. Vamos lá, que vocês vão encontrar aqui dentro, o que eu falei aqui para vocês. Então, é justamente o contexto que permeia essa obra, que é o volume 16, barra 1 e barra 2. Lembrando que da barra 1, a prática da psicoterapia, eu tenho um curso online que eu lancei, acho que essa semana, né? Bem, agora vamos para o volume 17, o desenvolvimento da personalidade. Volume 17, o desenvolvimento da personalidade. Neste volume, né, Jung já vai ali mostrar de que esse preconceito que as pessoas têm de dizer que Jung só se debruçou na segunda metade da vida. Não, com esse livro aqui vocês vão perceber que ele vai trazer elementos importantes para a psicologia infantil, que ele vai deixar também claro que a importância dessa psicologia infantil tem como pano de fundo a psicologia dos pais e dos educadores. Porque justamente a criança vai ser o reflexo desses dois veículos, que é justamente os seus pais, o ambiente escolar, né, a questão da educação. Então, quer dizer, de imediato são esses dois contextos que a criança vai estar ali sendo influenciada. Então, com esse volume, né, o desenvolvimento da personalidade, volume 17, Jung vai trazer estudos sobre a psicologia infantil, a importância da psicologia dos pais e dos educadores, como falei anteriormente, para o processo de desenvolvimento, de maturação da criança. E principalmente quando ele vai falar também dessa criança que ela é bem dotada, ou seja, essa criança que cognitivamente está acima da média. A importância desses pais, né, dessa psicologia dos pais para o desenvolvimento dessa criança. E claro, se ele está falando dessa psicologia infantil e que tem importância, né, que leva ali em consideração a psicologia dos seus pais, ele vai trazer também nesse volume que essa relação conjugal, ou seja, essa relação entre os seus pais, o casamento, enquanto relacionamento psíquico. Porque a conjuntura, né, aquele contexto daquela relação entre os seus pais tem uma influência muito grande na psique daquela criança, para o seu desenvolvimento psíquico. Então, já que ele fala dessa psicologia infantil, ele vai trazer também um texto a respeito do casamento como relacionamento psíquico. Aqui também ele vai trazer algo que é muito importante a respeito do papel da educação. Ele vai fazer um paralelo entre essa psicologia, né, do inconsciente e a educação. Como que esses aspectos pedagógicos são importantes para a formação da criança. A educação, ele vai dizer, a educação, o educador precisa estar ciente de uma série de elementos que são importantes para o processo de aprendizagem, sim, mais especialmente falando em termos psicológicos. Esse volume é importante também para os pedagogos, né, para os educadores.
E Jung ele vai dizer aqui, vai pontuar que a educação, ou seja, educar, precisa-se da autoeducação. Sem isso, não é possível. Então, aquele que educa, ele também precisa estar nesse processo de autoeducação, porque tem uma influência muito grande nesse contato com as crianças, né, na educação. Então, dentro do livro vocês vão encontrar textos que ele vai falar a respeito do conflito da alma infantil, a análise da alma infantil, psicologia analítica e educação, o bem dotado, como eu falei para vocês, crianças que estão acima da média, a questão psicológica dessas crianças, a importância do inconsciente para a educação individual, a formação da personalidade e o texto que eu falei para vocês a respeito do casamento como relacionamento psíquico. Então, importante e muito interessante aqui esse volume a respeito do desenvolvimento da personalidade. E aqui Jung vai falar, claro, que é uma das perguntas que mais chegam aqui para mim, quando é que essa consciência se desenvolve? A consciência se desenvolve a partir do inconsciente. E começa justamente, é aqui que ele fala, que começa justamente nesses primeiros anos de vida e vai começando à medida que a criança vai tendo contato com as figuras, né, as pessoas que cuidam dela, né, os pais ou as figuras que representam essas figuras paternas, parentais, e a educação, a escola, os avós, os irmãos, e aí a consciência vai se desenvolvendo, mas especialmente falando o ego dessa criança, mesmo que essa formação dessa consciência, desse ego, seja algo ali muito bem no começo, né? Mas é a partir da infância. Então, vocês vão ver no volume 17. Agora, nós vamos para o último volume, que é o volume 18, A Vida Simbólica, que está dividido, esse volume, em parte 1 e na parte 2, o volume 18, A Vida Simbólica. Volume 18, A Vida Simbólica, como eu falei para vocês, a primeira parte, né, desse livro, vocês vão encontrar, ou seja, eu estou dizendo aqui, estou trazendo para vocês, né, a 7ª edição, dessa edição nova. Vocês vão encontrar, na primeira parte, as 5 conferências de Tavistock, em Londres, que é justamente o livro que também é vendido avulso a respeito dos fundamentos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que são essas 5 conferências, e que inclusive eu tenho uma playlist aqui no canal só com essas 5 conferências. Vocês podem dar uma olhada lá. Então, neste livro, na primeira parte, vocês vão encontrar 18, né, o volume 18/1, Fundamentos da Psicologia Analítica. Aqui vocês vão encontrar na primeira conferência até a 5ª, né? Que eu falei para vocês, as conferências. Essa primeira conferência, ela vai falar a respeito da consciência, do inconsciente e a sua relação. Começa ali a introduzir o tema das funções da consciência, ou seja, pensamento, sentimento, sensação e intuição. A segunda conferência vai dar continuidade a respeito dessas funções. A terceira conferência vai falar a respeito do teste de associação de palavras, a questão do complexos, o conceito, entre aspas, de complexos afetivos. Mas ainda na terceira conferência vai falar a respeito dos sonhos, né? Vai introduzir esse tema. A quarta conferência vai dar continuidade a respeito desse tema, a respeito dos sonhos, a interpretação dos sonhos, e Jung vai sempre trazendo exemplos. A quinta conferência é a respeito da psicologia e o tratamento da transferência. A segunda parte desse livro vai falar de uma forma ainda mais profunda a respeito dos símbolos e a interpretação dos sonhos,
porque aqui Jung ele vai falar a respeito do significado dos símbolos que são ali, que brotam, né, do inconsciente e que podem ser encontrados e interpretados nos sonhos, né, nos conteúdos oníricos. Ou seja, Jung vai falar desses significados, né, desses símbolos que brotam do inconsciente e que podem ser ali interpretados, né, que podem ser ali observados nos conteúdos oníricos. Então ele vai trazer nesta obra. E também ele vai fazer aqui, vocês vão perceber que nessa edição ele vai trazer materiais que estão relacionados a outros volumes, tá? Porque aqui ele finaliza com esse tema dos sonhos. Vamos dizer, já ali no 5º capítulo, no 6º capítulo deste livro, né, do volume 18/1, ele vai trazer complementos de outros livros, como Psicogênese das Doenças Mentais e também Freud e Psicanálise. Ele vai ali trazer mais a respeito dos outros volumes, mas eu acho que esse Psicogênese das Doenças Mentais é o 3º volume e Freud e Psicanálise é o 4º volume. Depois eu corrijo aqui. Então, aqui é o conteúdo, né? Quer dizer, eu tô dizendo só ali em termos de mapeamento, não é tudo, tá? São os principais pontos do volume 18/1. Agora, para finalizar, volume 18/2, ainda nesse contexto da A Vida Simbólica, mas esse livro, ele vai ser assim, complementando essa primeira parte, né, do volume 18. Aqui vocês vão encontrar cartas, artigos de revista, prefácios, conferências, textos isolados e comentários de Jung, complementando essa primeira parte. Ele vai trazer aqui, fica claro, né, nessa segunda parte, que há um desenvolvimento da psicologia de Jung depois da colaboração dele junto ali com o Freud, como depois a psicologia junguiana começa a se desenvolver. É possível perceber aqui nesse volume 18/2 que ele vai ali, entre aspas, né, estruturando, não gosto de falar essa palavra, mas que vai ali construindo a psicologia complexa. Nos primeiros textos, a gente vai perceber que ainda está uma fase mais psiquiátrica, né, dos estudos psiquiátricos dele, de Jung, já nos primeiros escritos. E depois a descoberta do inconsciente coletivo, que leva Jung a outras áreas do conhecimento, porque aí ele vai ali adentrar na mitologia, filosofia, religião, a psicologia do primitivo, a própria psicologia, né? A questão também da alquimia, bem depois, mas que também entra. E vocês vão perceber também que ele vai relatar a questão do seu desentendimento com Freud, né? Então ele vai trazer aqui. Vejam logo no sumário, vocês vão ver. São uma série de textos, né, de artigos, prefácios, que vai ter aí ligação com outras obras também, não só com o volume 18, mas aqui ele vai trazer, né, prefácios, comentários, textos, que está ali relacionado ao volume, né, dos arquétipos e o inconsciente coletivo. Também tem outros textos relacionados também ao volume 10, né, que é civilização e transição. Né? Textos também falando da psicologia e religião. Então aqui é um apanhado de conteúdo, de textos, que vocês vão perceber, olha aqui, vocês não estão vendo, quem está ouvindo aqui, tá vendo? A dinâmica do inconsciente, aí aqui, que está relacionado ao volume 8, aí vem textos, artigos, prefácios, comentários, aí depois em outros, né? Em outros temas também. Então, vocês vão encontrar aqui no volume 18/2. Confesso que eu não li esse livro, mas
o 18/1, li, e ele é muito bom também para o início, principalmente na questão dessas conferências, né? Nos fundamentos da psicologia analítica, porque traz pontos importantes para começar a entender o pensamento de Jung. Lembrando que tenho a playlist dessas conferências. Bem, eu acho que concluí, né, o meu objetivo, alcancei meu objetivo, que é trazer todos os volumes dessa coletânea de livros de Jung, né, mais conhecida como Obra Completa, né, de Carl Gustav Jung. No primeiro vídeo, ou seja, na primeira parte, eu trouxe os volumes que vão desde o primeiro até o 10º, e agora eu trago do volume 11 até o 18, dando também uma pincelada em cada livro, né, em cada parte dos livros. Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Eu, assim, estou muito feliz com o resultado desses 2 vídeos, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. É longo, mas eu acho importante compartilhar com vocês. E eu estou recebendo feedback, estou gostando muito, né? Eu estou trazendo aqui em vídeo, mas também tem na versão de podcast, que está disponível nas principais plataformas. Eu vou deixar aqui o link do meu curso para quem tiver interesse, que está na plataforma Udemy. Agradeço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço para todos, tchau!